episódio muito especial. Estou aqui com a mulher que plantou essa semente de tudo que vivo hoje. Com a minha mãe, a Iracema, que é a mulher que me inspirou, que me trouxe até aqui, enfim, são tantas coisas para eu falar dela que vocês não têm noção assim da alegria que eu estou de poder entrevistá-la hoje, mas é um desafio. Confesso a vocês que eu estou aqui nervosa porque eu estou ao lado de uma mulher, não é qualquer mulher, entendeu? É minha mãe, sabe? Então vou fazer essa entrevista hoje nervosa, emocionada, porque ela de fato é a minha maior inspiração assim da vida, de tudo, se hoje eu estou aqui, eu devo 100% a ela, porque ela me sustentou, ajudou a criar os meus filhos, me motivou, enfim. Iracema, seja bem-vinda ao Bicast. Estou muito feliz de estar aqui entrevistando a senhora. Como eu acabei de falar, te devo tudo, por tudo, enfim. E é isso, se apresenta. Mamãe foi cabeleireira durante 40 anos, foi uma das pessoas que me impulsionou, que me motivou, enfim. Mãe. A emoção, a satisfação é toda minha, porque a luta, né, que a gente vê, desde lá do início, né, a gente nunca esperava assim, sabia que você ia chegar num lugar, mas nem tão, né, assim, tão cedo, tão jovem, né? Porque a luta no início foi muito difícil, mas você com 40 anos surpreende a qualquer pessoa, né? Para estar no lugar que você está, vindo assim tão rápido, né? Eu achei assim, foi uma surpresa para o meu coração, assim, o sucesso que foi rápido, mas a luta que você teve, que a gente enfrentou, foi muito longa, né? A carreira que a gente lutou, né? Porque eu sonhava em ser uma cabeleireira famosa. Pra quem não sabe, gente, a minha mãe foi cabeleireira há 40 anos. Eu já contei essa história aqui outras vezes pra vocês. Mãe, conta um pouquinho do início, assim, para vocês entenderem o contexto. Meu avô era barbeiro. Tivemos um primo argentino cabeleireiro que foi super famoso, que trouxe minha mãe de Minas, de Mutum pra cá. Foi uma das pessoas que trouxe ela para o universo feminino, porque meu avô era barbeiro, não era só o cabelo masculino, e ele ensinou muito a minha mãe. E minha mãe sustentou eu e meus irmãos com esse trabalho, minha mãe. Então conta um pouquinho assim, do início mesmo da sua história enquanto cabeleireira. Porque a gente vem do interior para a capital, igual Vitória, a gente veio assim, meio perdido, né? A gente custa para se estabilizar, né? Então, mas como eu já tinha um argentino que era cabeleireiro famoso, né, na época, aí ele me deu a mão, me ajudou muito, né? Foi através dele que eu ganhei o nome também, né? Eu ganhei espaço no meu trabalho através da ajuda dele, né? Então, eu comecei minha carreira lá em Jardim América, e vocês tudo pequeno, né? E fui cuidando ali no salão, e cada um de vocês, apesar de que o meu orgulho muito grande de ter você, né? Nessa situação, que uma famosa, né? Uma pessoa que... Nossa, mãe, é tudo de bom, gente. Coloca a gente lá em cima, né? Porque você hoje... é uma pessoa de, né, Quem olha assim, gente, quando eu falava, mãe, vou fazer um curso em São Paulo. Quando eu fui para os Estados Unidos, então, deixa essa mulher louca, entendeu? Então, assim, são alguns pormenores que nós não vamos estender aqui, porque aí é muita história para vocês ouvirem. Mas quando eu falava para minha mãe, eu estou indo a São Paulo, nossa, vai gastar esse dinheiro, nossa, porque assim, a minha mãe, ela construiu uma história para a época muito forte, muito bem estruturada, né? Porque financeiramente era muito difícil. Naquela época era muito amadora. Muito difícil. E quando eu conto a história para muitos, eu já contei essa história que assim, que minha mãe, quando ela recebia, não tinha recepção, era tudo muito, era uma casa. Eu atendia telefone, eu atendia o cliente, eu recebia, né? E mamãe, ela atendia o telefone, ela limpava o salão, fazia tudo.
E eu lembro que, assim, uma das coisas que eu acho que hoje eu tenho um carinho, quando as minhas clientes falam pra mim, nossa, Ana, quando o seu toque é diferente. E isso é uma coisa que eu aprendi muito com a senhora, porque mamãe, quando ela recebia um dinheiro, quando ela atendia uma cliente, ela recebia o dinheiro, eu lembro disso, assim, inúmeras vezes, tá? Ela, Glória, ai, Senhor, muito obrigada. Tipo assim, ela agradecia muito. Todas as clientes, quando você atendia, assim, você tinha muita gratidão e muito carinho, você sempre agradeceu muito por isso. E eu acho que eu trouxe muito isso para o meu atendimento. Então, essa raiz, ter nascido dentro de um salão de beleza, isso foi muito bom porque eu não fiquei deslumbrada com esse universo. Eu atendo isso para mim muito natural, assim. Eu tenho muito carinho, levo a sério como meu trabalho mesmo, sabe? Como uma maneira de sustento mesmo da minha família e tudo. Como foi para a senhora? É. Eu acho muito bonito, né? E é um orgulho muito grande para uma mãe, que às vezes você ensina, você fala que jeito que tem que ser, né? A pessoa surpreende você muito mais, porque as coisas que eu passava para você, hoje você faz muito melhor do que eu, né? Na verdade, o meu orgulho não é só para você, é para a Aline, para a Naira, para o Elvis, né? O Elvis, como agora é mais cabelo masculino, né, que ele dedicou mais a barbearia, eu fico assim babando o capricho que ele tem, o cuidado que ele tem com o cliente, o tanto que ele cuida, né, faz o trabalho bem feito. A Aline, né, o cabelo da Aline é perfeito, o trabalho da Naira. Então é tanto orgulho que eu imagino, gente, como que eu pude administrar essa situação, né? Que foi uma coisa muito, para mim é uma riqueza muito grande, não tem dinheiro que paga hoje, eu vendo, né, meus 4 filhos, todos eles bem, né, então, melhor do que eu, porque a preocupação de pai e mãe é que os filhos estejam bem, né, e hoje eu vejo vocês melhor do que eu, muito melhor, né, assim, o trabalho, tudo, para mim é um grande orgulho, e eu quero contar uma coisa aqui para você. Olha, você gente, vai gostar de eu falar. A Paula foi muito guerreira, muito brava nas coisas dela, né? Assim, falava que fazia e fazia, né? Simplesmente assim. Você viajou, né, para o Catar. E eu falei, gente, para mim era absurdo, né? Você viajar. O que ela tá catando lá no Catar? O que ela tá catando no Catar? Então, você foi. E eu preocupada, aí você me liga, mãe, eu tô aqui, mãe. Se a senhora vê o avião que eu vi, que coisa horrível. Eu imaginando assim, que você estava de primeira classe, né? Você estava lá. Aí você, mãe, tá igual esses ônibus aqui da roça, você lembra disso? Gente, não foi para Catar, não, foi quando eu fui para atender em Dubai. E olha, e está rolando um processo até hoje contra essa empresa, porque eu fui contratada para uma empresa para eu ministrar um curso em Dubai e atendimento. E essa empresa comprou meu voo, comprou tudo. E quando eu cheguei para embarcar em São Paulo, foi para uma empresa que eu até mando pelo direct depois, se vocês tiverem curiosidade para saber, não deixou voar porque eu não era titular do cartão. Isso foi uma guerra de 3 dias. Eu com agenda lotada em Dubai, eu com um curso lá em Dubai, eu fiquei 3 dias no aeroporto para embarcar e eu só consegui embarcar com a liminar. E eu não contava isso para minha mãe, entendeu? Ela mas, contava assim, mais ou menos, e eu ficava naquela agonia, aquela coisa. Para ela não ficar preocupada e ela entender. Mas quando eu entrei na aeronave foi desesperador. Porque assim, parecia que eu sou mineira, eu sou de Mutum e eu já peguei aqueles ônibus, né, que cata aquelas roças todas por várias vezes nas minhas férias. E quando eu entrei dentro do avião, gente, eu falei, meu Deus do céu, foi desesperador, porque tava tudo revirado. E aí, quando eu falei, gente, eu vou ter que ligar pra minha mãe, porque se der ruim, ela tem que saber onde eu tô, tem que saber. E ela ficou desesperada, ficou preocupada. Realmente foi uma situação que eu passei, sofri muito, assim, foi muito difícil, porque realmente eu fiquei com medo. Mas eu também não podia passar tanto medo para minha mãe assim, porque ela sabe com os meus filhos, eu tinha que passar, mas de certa forma eu te comuniquei, ó, se der ruim, foi isso, né? Mas eu te deixei preocupada, muito. Né? Aí depois de 2 dias, né, eu acho, aí eu vejo lá você no meio do pessoal lá, tudo bacana lá, aquele pessoal lá, né? Dubai. Dubai, aquele
como é que é a mulher do Sheik, né? É só a família do Sheik, o povo só. É. Tem povo, né? Que Aí sabe lá. eu falava, gente, como é que pode ter coragem, né? Depois de tanta luta, tanta dificuldade, a bichinha não é que tá lá trabalhando. E fui. Aí foi, trabalhou, veio embora. Então, assim, eu admiro demais a sua coragem, né? Mas, gente, esse podcast aqui agora, esse episódio hoje, é pra falar da senhora, não é pra falar da minha pessoa, entendeu? Mas vocês estão vendo que ela sempre volta pra mim, entendeu? Eu quero falar de você, sabe? Mas a minha história também, eu assim... complementa, né? Eu faço parte dela, né? Não tem onde fugir. E eu também, assim, passei por muitas lutas, né? Mas eu me orgulho muito, até das minhas próprias lutas. Hoje eu tenho saudade. Mãe, conta na escola, essa curiosidade, assim, que você adora contar essa história para as pessoas, que eu era uma excelente aluna, inclusive, né? Muito exemplar na escola. Dava gosto. Eu não tinha tempo de ir na reunião, né? Nas reuniões nenhum eu podia ir. Por resto, o professor foi lá no salão e falou para mim, se a senhora não for hoje na reunião, a Ana Paula não pode ir mais para a escola. Aí eu me arrumei e fui para lá, para a reunião. Cheguei lá, o professor falou assim, vem aqui, senta aqui. Iracema, aqui, a Ana Paula traz, na mochila ela não traz caderno, ela não traz lápis, ela não traz nada. Você sabe o que ela traz? Ela traz batom, ela traz esmalte, ela traz acetona, ela limpa, faz as unhas das meninas, faz maquiagem das meninas e pede para ir para o banheiro. Quando volta toda maquiada. Aí eu fui levando aquela história e só reclamação. Aí ela pediu para estudar em Colatina, né, Ana Paula? Que você acho que não aguentava mais ver o professor, né, os alunos. Você falou, não, vou para Colatina. E foi para Colatina, lá que você conseguiu uma notinha, né? Lá e melhorou as notas. Tá bom, mas já tá ótimo essa informação que a senhora passou, tá me expondo aqui para todo mundo. E assim, gente, eu ia para a escola e eu dava trabalho para todo mundo, porque eu queria maquiar. Inclusive, muitas professoras gostavam, tá? Porque eu maquiava elas também. Mas não era sua professora, né? Ela era professora. Tá, porque se fosse sua, ela não ia gostar. Entendeu? Mas eu aprendi a fazer unha, sobrancelha, tudo os meus amigos da escola, gente, tudo. Com 12, 13 anos eu já fazia tudo isso, entendeu? Com 15 anos eu já fazia coloração. É, verdade. Então eu comecei muito nova. E a senhora é responsável por tudo isso, então assim, não tem pra onde fugir, entendeu? Eu respirei salão de beleza, sabe? E minha mãe, quando eu falo que minha mãe é minha maior inspiração, assim, minha mãe... Eu fiz isso esses dias atrás, tá? Minha mãe tinha uma casa que era linda, a casa era maravilhosa. E ela passava todos os dias em frente daquela casa, eu e meus irmãos, e ela falou assim, olha, essa casa vai ser minha, tá? E ela passava durante um bom tempo, ela passava em frente a essa casa, e essa casa a gente achava, meu Deus do céu, como assim? A gente vai ter que comprar, era um sonho. A casa era a coisa mais linda. Hoje estou num prédio, ela construiu um prédio na casa, tem vários apartamentos, loja, não é mais aquela casa, porque ela fez um negócio da casa. Mas na época era um sonho pra gente. E minha mãe chegou no banco com a cara e com a coragem. Falou assim, eu não tenho dinheiro, eu trabalho assim, eu tenho assim. Ela comprou a casa brilhantemente. E hoje é a nossa referência, assim. E eu sou muito ousada hoje, eu acho, nas coisas por conta disso. Porque eu peguei muito essa segurança da senhora, assim, entendeu? E eu fui muito pra frente, eu dei muito trabalho pra minha mãe. Mas depois eu conquistei tudo isso, né, mãe? Acho que agora você viu que deu certo de alguma forma, deu né? Deu certo. Mas a gente vê filhos da gente, né, bem, todos bem, é uma realização. Principalmente que todos os quatro, né? Você sabia que você já esperava que todos os quatro iriam seguir essa carreira? Não. Mas para mim, né, é um presente de Deus, porque se eles tivessem estudado, às vezes, seguido outra carreira, talvez financeiramente eles não teriam esse retorno que eles têm hoje, né, que vocês têm hoje. Então, para mim, como mãe, né, como professora, né, no caso de vocês, eu fico muito realizada. É um sonho, né, de ver você bem, você... E outra que eu acho muito lindo também no seu jeito de trabalhar,
o jeito que você trata as pessoas, né? Recebe a sua clientela, as pessoas que trabalham com você, né? Você se impõe respeito, né? Então, eu acho assim, pelo que você faz, né? É uma responsabilidade muito grande que você tem. E você sabe administrar isso, que eu acho que eu, com toda a minha idade, com toda a minha bagagem, eu não conseguiria administrar, fazer o que você faz. Ela 4 aninhos sozinha, na cara e na coragem, depois veio também, eu como me separei muito nova, minha mãe foi meu braço direito para a criação dos meus filhos. Então, assim, você daria conta sim. É porque hoje é diferente eu também. estou vivendo, nós estamos vivendo um momento diferente. Mas na sua época, você fez muito pela sua época. Pela sua época, a gente não tinha hoje, não tinha os cursos que nós temos hoje. Hoje eu estudo sobre gestão de salão de beleza. Naquela época não existiam esses cursos. Então eu acho que assim, se a senhora voltasse ainda, entendeu? Que eu acho que ela é muito nova para ter se aposentado, entendeu? Apesar dela atender as amigas, mas se voltasse, acho que você se desenvolveria muito bem, porque a senhora tem total competência e segurança para isso. Até que eu gostaria de atender, mas só que a minha roça roubou um pedaço de mim, né? Aí tem uma rocinha, gente, em Minas, que é assim, agora o nosso objetivo é plantar café. Eu acho que daqui a pouco eu não vou ser fazendeira. Aí então o que acontece? As minhas amigas são muito fiéis a mim. Se eu começar a atender mesmo, elas vão precisar de mim e às vezes eu não vou poder estar aqui para atender, você entendeu? Aí é preferível atender assim, sem responsabilidade mesmo. Estou aqui, quer cortar o cabelo? Eu corto. Mas não com aquela responsabilidade de estar fazendo o cabelo dela. Entendeu? Virou fazendeira mesmo. Virei fazendeira mesmo. Ó, gente, só não tem assim dinheiro, mas fazendeira eu sou, você entendeu? Tem terra tem bastante. Tem bastante, é verdade. Gente, mas assim, tem tantas histórias para contar que eu acho que num episódio, eu acho que é pouco. Acho que a gente volta aqui em outros momentos para falar. Se hoje eu estou aqui, realmente eu devo a ela, porque fui muito precoce na minha vida. Fui mãe muito nova e minha mãe, ela saiu um pouco da atuação da nossa área, porque ela foi, para eu estar aqui, para eu trabalhar, ela cuidou dos meus filhos. Então, acho que devo muito isso a ela também. E eu acho que, assim, hoje, para a senhora, vendo a Casa Bio hoje, o salão, com toda essa equipe, você já tenha falado um pouquinho, mas como você enxerga hoje tudo isso aqui? O futuro que nós temos pela frente, qual a sua visão, assim, e qual conselho você me daria também acompanhando e assistindo tudo isso? Hoje você esteve com a gente o dia inteiro, ela está participando das reuniões, se posiciona, ela fala da opinião, e pra gente é muito bom porque ela tem bagagem e ela tem experiência, né? Pra mim, né, igual eu te falei, né, ter o Bio hoje aqui como sendo nosso, né, sim, é um sonho de qualquer mãe, de qualquer pessoa ter uma empresa do tamanho do Bi, né, é uma coisa que está cada dia crescendo mais, né, e eu admiro muito assim, né, continuo te admirando pelo trabalho que você tem feito, a valorização que você faz com os funcionários, né, você sempre está valorizando eles, que é muito importante, né, você dar essa oportunidade para eles, né, crescerem junto com você, porque é igual eu falei na reunião hoje, né, você só cresce quando você valoriza o seu próximo. Enquanto você não valorizar seu próximo, você não cresce, você entendeu? Então, é uma coisa muito bonita, né, que eu acho em você, que você está dando essa oportunidade para eles, e eu vejo eles querendo, né, eles querem, né? Mas essa oportunidade deles querer é você que está dando, você que está abrindo esse leque para eles, né? Porque há muitas pessoas que têm bagagem, são profissionais bons, eles não são valorizados, né? E aqui eles têm essa chance de ser valorizados, né? E só deles trabalhar num ambiente bonito desse, um ambiente, né? E só de estar aqui, eles já se sentem valorizados, né? E você está sempre levantando, né, a autoestima deles, pagando viagem para eles fazer curso. Então, cada dia que passa, eles estão só melhorando. E isso é bom para você, porque quanto mais você ajudar eles, mais você vai crescer,
né? Porque você depende deles para manter esse ambiente. Mas isso eu aprendi com a senhora, entendeu? E essa coisa, minha mãe, ela fala assim, todos os passos, todas as coisas que eu vou fazer, em vários momentos eu sempre ligo para ela e assim, eu busco aprovação mesmo. Agora não tanto mais, mas um período era mais ainda. Porque ela tem referência, ela tem bagagem, tem experiência e quando ela fala uma coisa, eu posso saber que realmente vai acontecer aquilo. Então, qualquer opinião que ela para mim é muito relevante dentro de todas as ações que eu vou tomar. E isso é uma das coisas que eu aprendi muito com a senhora. Essa coisa de você lá na roça, gente, que é a nossa rocinha, sabe? Da fazenda dela, entendeu? Mas deixa eu só falar um pouquinho da fazenda. Ela é assim, entendeu? Ela cuida é um monte de parente, é um monte de primo, ela cuida das pessoas, sabe? Ela gosta disso. Então eu aprendi muito isso com a senhora. Então não tem como eu ser diferente também, entendeu? E o meu maior, e assim, a minha mãe, eu sou muito tímida, aliás, eu era tímida. Minha mãe, eu chegava dentro do salão, ela, bom dia, ela me obrigava a dar bom dia, eu andava de cabeça baixa, minha mãe era a pessoa que, não, bom dia, que, né, que trouxe essa... Porque a pessoa tem que mostrar um carinho pro cliente, né, dar um sorriso, né, de bom dia, e ela não tinha, você toda a vida foi muito tímida, e as pessoas achavam que você era metida, né. Aí aquilo ali, para mim, com medo das pessoas acharem que você era metida também, eu queria que você se soltasse, né? Então... Que isso é pra frente, gente, entendeu? Fala muito o tempo todo e eu não era essa pessoa, sabe? Eu tinha muita dificuldade mesmo. Lógico que eu tô vencendo isso, hoje eu melhorei bastante. Mas a minha mãe, ela chega chegando, ela cumprimenta todo mundo e tal. E eu, quando eu chegava nos lugares, eu tinha realmente muita dificuldade. Mas eu entendi a importância disso e hoje eu acho que preciso melhorar mais, mas eu acho que eu já melhorei bastante. Bastante. Para você trabalhar com o público, você tem que ser simpática, né? Tem que mostrar carisma para a pessoa, né? Tem que ser carismática, porque é a pior coisa que tem você chegar num ambiente que a pessoa não te dá confiança, né? Não te trata você do jeito que ele merece, que ele vem para buscar um carinho, atenção, né? Então, graças a Deus, né, que você teve esse passo que você deu aí, que melhorou, né? Você... Mas é de tanto senhora falar. Eu falo, sabe? Que fala, bom. assim, entendeu? Enfim, mas é isso. Eu acho que eu ficaria aqui a noite toda conversando, porque a gente tem tanta história para contar. E agora me fala, antes de acabar esse episódio aqui, me fala assim, dentro toda da sua carreira, qual foi o momento que mais te marcou de atendimento? Eu sei de muitas histórias. Pode contar aquelas lá do início mesmo, aquelas desafiadoras, quando você fazia o cabelo, que você nem sabia o que você estava fazendo em alguns momentos, porque eu já ouvi essa história lá quando você começou mesmo. Conta pra gente. É doído. Mas conta! O primeiro, antigamente era reflexo. Reflexo. Que fazia, né? Não era mechas. E eu era assim, um lugarzinho pequenininho, e eu era muito querida no lugarzinho, lá em São João do Manhuaçu, né? Aí chegou um circo para São João do Manhuaçu. Aí a menina foi no salão, queria cortar meu cabelo e tal. Linda ela, linda. Ela parecia um anjo, e foi um anjo mesmo na minha vida. Aí eu peguei e falei assim, olha, meu filho, cortasse o cabelo, escovar, pintar, tudo eu pinto. Mas você falou que quer fazer luzes, né? No caso era reflexo, né? Eu não faço. E era na touca ainda, mãe, nessa época? Aí vai escutando. E eu não tenho nada para fazer aqui. História, tá, gente? Reflexo. Ela falou assim, não, mas eu arranjo agora. Pode esperar aí que eu arranjo. Falei, gente, mas eu nunca fiz. Mas você vai fazer. Você vai fazer. Aí foi na farmácia, comprou os produtos, comprou a touca, comprou a agulha. Quando você vê esse estoque todo aí de produto hoje, você Nossa, naquela época, não. Aí, minha filha, eu peguei, puxei o cabelo dela e toda a vida eu quis, né, como diz o outro, nós temos que querer e eu sempre quis, né? E quando a gente quer, a gente faz. Aí eu peguei, puxei o cabelo dela todinho, descolori o cabelo dela. E o cabelo dela ajudou muito, porque ela era muito bonita, o cabelo era muito bonito. É aqueles cabelos que vem pronto, né? Já vem pronto, eu só dei o toque. Aí, minha filha, ela era, como é que é? Trapezista, né? Trapezista. Trapezista. Gente, aquele cabelo, meu filho, que refletiu o circo todo, entendeu?
todo mundo ficou encantado. Ela chamava Róbia. Róbia. Não me lembro dessa época. Não, você não. Aí, Mas foi nesse circo que o macaco fez um risco no meu rosto? acho que sim. Vocês sabem, também acho que ninguém sabe dessa história. Eu não sei, não lembro. Dessa história, o macaco tem um risco, um X aqui no meu rosto. De um circo. Aí eu deve estar muito preocupada com o cabelo dela, não te vigiei. Vocês estão vendo, né, gente? Vocês estão vendo, né? Cópia é cópia, entendeu? Eu falo que eu não precisava ser tão parecida assim, entendeu? Que ela estava tão intertida. E eu falo que o meu maior trabalho é isso da minha vida. É assim... É porque a gente ama tanto o que faz, que a gente mergulha muito nisso, né? E eu conhecendo a minha mãe, eu sei que nessa época ela ficou assim, deslumbrada. Nossa, eu fiz o cabelo da mulher do circo, que ficou maravilhoso, o comentário da cidade. Uma famosa, como se fosse uma artista, como se fosse uma estrela, né? E aí pronto, o salão decolou, entendeu? Na época, e aí começou a melhorar. E a senhora aprendeu? Aí aprendi que é uma beleza. Mas é assim, hoje em dia, se o profissional da beleza não fosse especializar, estudar, se preparar, ele não tem mais. Não, antigamente não tinha, mas lá não tinha opção na minha época. Então, quando achavam uma curiosa igual eu, eles dariam todo valor, porque ninguém tinha nem coragem de Curiosa não, né? Quando achavam uma corajosa. Corajosa, né? é. Mas assim, os cabelos de antigamente também era diferente de hoje. Hoje em dia as mulheres colocam muita química, tem muita coisa. Antigamente não tinha tanto. Era coloração, o reflexo da época que a senhora fez brilhante aí essa artista da época. As coisas vão mudando, né? Hoje em dia não é mais... Antes, o sonho de um profissional da minha área é fazer o cabelo da Gisele, da Giovanna Antonelli. Lógico que continua sendo, mas hoje em dia mudou. A influência ela tem muito mais peso, uma influência tem muito mais peso do que um artista. E as coisas vão mudando muito, né? Então... Para mim, hoje é uma realização. Eu tô assim, eu tenho 64 anos, não sei se você sabe, né? Tô com aparência assim de 40 jovem, e pouco, jovem, nem lembrava mas já mais. tem 64 anos, né? Tô muito feliz, né? Graças a Deus, com tudo que eu vivi, né? E que eu vivo hoje, né? Para mim, sou uma pessoa realizada, graças a Deus. Você entendeu? Aí, voltando a falar da minha fazenda... Assim, eu fico com medo de você ficar falando muito da minha fazenda e as pessoas acharem que a coisa, assim, é muito grande. Mas lá na roça, eles têm ditado assim, que quando a fazenda é muito grande, igual a minha, que a gente, quando o boi morrer, a gente tem de dar uma encolhidazinha nele, que senão o chifre cai no lado da cerca e o rabo na cerca do vizinho. Então, essa é a minha mãe, gente. Essa é a minha mãe. Fica entendeu? falando da fazenda, as pessoas vão acreditar que é uma fazenda mesmo. Pra mim, ela é uma fazenda, então, né? é isso que importa, entendeu? Pra senhora pra todos nós vai ser também uma Então, fazenda. eu sei que eu fico muito orgulhosa com meus filhos, né? Com meus netos que eu ajudei a criar hoje, ver a Carol aqui trabalhando, para mim é uma alegria muito grande, né? Ver trabalhando, estudando, a Duda estudando, né? Ver o Davi também da Limbe, que já está rapaz. Então, graças a Deus, eu estou realizada com a minha carreira, né? Que eu parei de trabalhar no cabelo, né? Mas eu continuei... Você trabalha nos bastidores. Nos bastidores, isso aí, entendeu? Coloca um ajuda aqui, ajuda outra ali, e vai. Isso aí. E ela faz assim, sabe? Ela coloca ordem na casa mesmo e ela fica um tempo... Lá, quando ela vem, ela sai organizando tudo, entendeu? Colocando cada um filho no seu lugar. Vez outro tá todo meio brigado, mas depois já passa, enfim. Mas é isso. Eu acho que eu só tenho que agradecer a senhora por tudo que a senhora fez. Acho que essa é a pessoa que, se realmente hoje eu estou onde estou, eu agradeço a você. Porque eu não teria outra forma de chegar aqui. Primeiro que você foi minha inspiração. Então, eu aprendi tudo muito nova.
E segundo, que depois eu tinha que dar certo. Porque se eu não desse certo, gente, se o negócio não tivesse dado certo, qualquer coisa dado certo, vocês não têm noção do que eu ia ouvir. Porque assim, foi muito desafio, porque eu fui muito pra frente de todos os meus irmãos, eu fui muito ousada nas minhas decisões. E eu sempre soube, quando eu fui para os Estados Unidos e eu tive salão lá, isso foi o que? Eu tinha 20, 22 anos, 23 anos. Quando eu voltei, para mim já estava muito claro a possibilidade que um cabeleireiro poderia ter, a possibilidade que eu poderia ter na minha carreira. E para minha mãe ainda era muito distante, para os meus irmãos também era muito distante. Então, quando eu tinha as minhas escolhas de ir para fora, de fazer tudo, de investir mesmo na minha profissão, nessa profissão, eles, no primeiro momento, eu sofri muito, porque eu fui muito criticada por todos, até começarem a ver o resultado. Hoje, eles entendem, conseguem enxergar o quanto foi importante, mas até provar, entendeu? Eu tive que provar ali na raça, porque se desse dado errado, o negócio não estava bonito do meu lado não, né? Mas outra coisa que eu, né, não falei também, mas vou falar agora, né? O que mais me enche de orgulho... Gente, eu tô segurando aqui porque... É esse coração que você tem, né? Eu chego, eu faço, eu mando, você nem pergunta, né? Às vezes eu faço para mim, para os meus meninos, para quem eu quero, né? E eu fico muito orgulhosa, porque no passado eu fui isso, né? Sou até hoje, mas eu falo assim, com toda a minha luta no passado, eu tentava fazer isso para meus irmãos também, você entendeu? Então, isso também já é um legado que você pegou, né? Então, para mim é uma alegria muito grande, porque você começou muito nova e aprendeu muito rápido a lição da vida, né? Não, eu errei muito, minha mãe. Não, mas isso aí todos nós erramos, Mas eu sempre errava e sempre me posicionava logo, entendeu? Eu errava e já tentava acertar logo. Eu nunca estacionei, eu acho que eu também nunca reclamei das coisas. Eu já passei por muitas experiências, muitas coisas desafiadoras, mas isso nunca me parou, isso nunca me freou. Pelo contrário. E assim, eu já dei muito trabalho, como eu falei no início, né, pra minha mãe. Eu fiz uma escolha errada, que depois disso eu vi as consequências que foram puxadas. Eu falei, nunca mais. Então eu escuto muito a senhora. Sempre quando você fala, a sua opinião hoje sempre foi muito importante para mim. Depois dessa decisão, dessa escolha errada que eu tive na minha vida. E porque sofreu nas duas, né? A gente sofreu no todo mundo. Todo mundo ao redor. Mas assim, acho que foi, e foi a minha melhor... Foi uma escolha errada que me trouxe três, né, peças, assim, três pérolas para minha vida, que me tornou o que eu sou hoje. Que eu amadureci, eu cresci muito, tive muita responsabilidade. E se hoje, com 40 anos, eu, né, tenho essa visão, tenho esse objetivo de vida, né, esse propósito na minha vida, na vida da minha família, eu acho que foi por conta disso também. Foi, né, se começar nova. Isso, gente, vocês escutaram um pouquinho. Se vocês quiserem saber mais, entendeu? Manda um direct pra ela, que ela vai ter o prazer de contar todas as peripécias, todos os erros e acertos ao longo da vida, da nossa história. Tem muita coisa pra contar. Mãe, eu não tenho palavras para te agradecer por tudo que a senhora fez e faz por mim, pelos meus filhos, por todo mundo. Hoje, o carinho que você tem por nossos funcionários, nossos colaboradores, você chega... Você vive isso, você respira isso comigo, você chora comigo, você me motiva. Então, assim, eu não tenho nem palavras, só tenho a agradecer mesmo por tudo que a senhora fez por mim e que a senhora vai fazer ainda. Vou fazer muito mais, com o maior prazer, e sei que você vai fazer muito por mim também, né? Você pode esperar que vou demorar muito ficar velha, mas vou ficar um dia, entendeu? Aí... Ela é gatinha, gente, velha não vai ficar tão cedo. Então, minha filha, nós só temos que agradecer a Deus, né? Fico muito feliz com tudo que está acontecendo. Né? Obrigada por tudo. E é isso, gente, esse episódio hoje eu fiz com minha mãe, Dona Iracema, né? Que é essa pessoa maravilhosa, que foi minha maior inspiração, que é a pessoa que dá o suporte. Tô nervosa, tá? Só tenho a agradecer, não tenho nem palavras pra ela. E é isso. Obrigada, viu?